Valeu, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, hoje pela manhã, nós encerramos a nossa preparação para esse confronto super importante contra o Flamengo. Amanhã, às 6h30 da tarde, ou 6h30 da noite, assim como tu preferir. E esse confronto é um confronto que o Grêmio precisa estar atento. Na pior das hipóteses, no pior dos cenários, o Tricolor poderia terminar na zona de rebaixamento. Mas eu já te adianto que isso é bem difícil de acontecer. Vamos dar uma olhadinha na nossa classificação, como é que tá? Olha só, nós estamos hoje em 14º com 28 pontos. Né? Logo abaixo da gente vem o Criciúma também com 28, o Fluminense ali com 27 e ali abrindo a zona de rebaixamento o Vitória com 25 pontos. Depois vem o Corinthians também com a mesma pontuação, Cuiabá bem mais abaixo ali com 22. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que ficam os confrontos desses times ali que estão, né, na nossa cola ali. O Criciúma, por exemplo, vai jogar contra o Atlético Paranaense amanhã às 6h30, mesmo horário da nossa partida. O Fluminense, vamos ver aqui, ó, o Fluminense vai receber o Botafogo, um clássico, hoje às 6h30 da tarde, da noite, enfim, né? Depois tem o Vitória, e esse aqui é um jogo importante, porque o Vitória recebe o Juventude, tá? E ali embaixo o Corinthians que vai enfrentar, no caso, o Atlético Goianiense às 4 da tarde deste sábado. Não sei o momento que está assistindo esse vídeo, mas daqui a pouco já pode ter o resultado dessa partida. Então são resultados para a gente ficar esperto, para a gente ficar de olho, porque existe a possibilidade da gente entrar na zona de rebaixamento. Diogo, como é que isso aconteceria? Bom, como a gente está vendo ali na tabela, o Fluminense e o Criciúma vencendo já ultrapassam o Grêmio no número de pontos. Mas Vitória, por exemplo, o Vitória, mesmo que ele ganhe, ele precisaria tirar uma diferença de 6 gols no saldo que tem contra o Grêmio ali, na verdade, né? Então o que acontece? Se o Vitória ganhar de 6-0, ultrapassa o Grêmio. Se o Vitória empatar ou o Vitória vencer num jogo simples, enfim, o Vitória se mantém na zona de abaixamento. O Corinthians, aí o Corinthians não tem condição, porque o Corinthians, ele não nos ultrapassaria no número de vitórias. Então o Corinthians, mesmo que vença, fica ali na zona de rebaixamento. O único que poderia nos colocar na zona da degola é o Vitória, tirando essa diferença de 6 pontos. Como a tendência a isso não acontecer, seria algo assim, bem fora da curva, né? O Vitória meter 6-0 no Juventude, a tendência é que nós não entremos na zona de rebaixamento, entremos na zona de rebaixamento nessa rodada, mesmo em caso de derrota para o Flamengo. Mas aí teríamos uma pontuação bem complicada ali, né? Gurizada, para esse confronto é importante a gente trazer como é que o Renato está preparando essa equipe. O técnico terminou hoje pela manhã a preparação. O Grêmio tem uma grande dúvida no setor defensivo, no caso, já que Gemerson está suspenso e o Rodrigo Eli não treinou durante a semana. Tivemos a volta do Kahneman e do Gustavo Martins. E o provável Grêmio segue o mesmo, apenas com essas duas alterações. Deveremos ter Marquezin, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman e Reinaldo, Dodi e Vijaçante, Monsalvo, Cristaldo, Bright White e o Soteldo. Esse é o time do Grêmio, provável time do Grêmio para o confronto de amanhã contra o Flamengo, tá? Hoje pela manhã o Renato exibiu alguns vídeos para analisar o adversário, depois teve o aquecimento, separou a equipe que vai iniciar o confronto de amanhã, realizou trabalhos de posicionamento, transição, ataque, defesa e ensaiou algumas jogadas de bola parada. Isso é o que o Grêmio divulgou lá nas suas redes sociais. Gurizada, o Flamengo também vem, mas pensando mais na Libertadores. O GE trouxe ontem como informação que o Flamengo vem sem 12 jogadores do time principal. Por exemplo, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique. 12 jogadores que sequer viajaram para Porto Alegre, segundo o GE. Um provável time para esse confronto tem o Matheus Cunha, o Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas, Everton Araújo, o Alan, o Alcaraz, o Lohan, Gabigol ou o Matheus Gonçalves e o Carlinhos. Essa é a provável equipe do Flamengo para o confronto de amanhã contra o Tricolor às 6h30 da tarde. O Flamengo está pensando mais na Libertadores, né? No meio de semana agora perdeu para o Peñarol em casa, no Maracanã, por 1-0. Vai ter essa difícil missão aí de reverter esse resultado para poder seguir na competição. O Tite tá pressionado, a torcida já protestou contra o Tite por lá. Então, assim, eles vêm numa situação bem complicada. O grupo do Flamengo é um grupo muito bom, né? Mesmo que eles venham com uma equipe alternativa, é uma equipe forte, é um time difícil, mas vamos lá que nós temos toda a condição de ganhar do Flamengo.
né? A nossa equipe é forte, a nossa equipe está descansada, a nossa equipe está focada apenas no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá que não dá pra passar pano, né? Não dá. A arbitragem pro jogo de amanhã é do Matheus Delgado Candançan e vai ter como assistente a Neuza Inês Bach e o Evandro de Melo Lima. O responsável pelo VAR vai ser o Rodrigo Guarizo do Amaral. O Rodrigo Guarizo Ferreira, não é o do Amaral. Rodrigo Guarizo Ferreira, quem vai estar no VAR amanhã. Beleza, gurizada? Então, terminou a partida, o jogo é 6h30, então vamos lá, vai terminar ali pelas 8h30 essa partida. Terminou o jogo, vem pra cá, vamos ver a entrevista coletiva do técnico, que deverá ser o Fera, amanhã na beira do gramado. E a gente vai acompanhar tudo direitinho, os bastidores, se Deus quiser, da vitória do Tricolor amanhã contra o Flamengo, tá? Gurizada, vamos falar de outra coisa aí, coisa muito boa, né? Vamos falar de convocação. 2 jogadores das nossas categorias foram convocados pela seleção sub-20 para um período de treinamentos lá na Granja Comari. Tô falando do Natan Fernandes, nosso ponta, e do nosso lateral direito, Igor Serrote. O jogador que vem sendo muito relacionado nos últimos tempos por conta da lesão do Fábio, não deve desfalcar o Grêmio, assim como o Natan Fernandes, porque é um período de treinamentos que deve acontecer ali entre o dia 7 do próximo mês, né, no mês de outubro, até o dia 15. Período de data FIFA, o Campeonato Brasileiro vai parar. Essa situação pode mudar, porque o Grêmio tem uma partida atrasada contra o Atlético Mineiro. Se a CBF marcar esse jogo para esse período de data FIFA, bom, aí esses 2 jogadores viram desfalques. Mas nesse momento ainda não há uma definição. Eu acho isso muito bom, principalmente pro Natan Fernandes. É um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que nos últimos tempos ele acabou, eu não sei se por alguma questão mental, alguma coisa do próprio jogador, ele perdeu essa confiança, não sei o que aconteceu, mas fato que isso traz um pouco mais de segurança para ele, né? E isso é bem legal, isso pode ajudar na recuperação do atleta, que tem muita qualidade e com toda certeza é uma das grandes joias do tricolor, né? Então Natan Fernandes e Igor Serrote estão indo para a seleção sub-20 no próximo mês, uma grande notícia com toda certeza, até porque valoriza os 2 atletas, né? No caso do Igor mesmo, é a primeira convocação dele. Primeira convocação. Então isso é excelente. Gurizada, vamos falar sobre Felipão. As últimas horas, as redes sociais foram tomadas por informações do Felipão, que pode estar negociando com o Grêmio para a próxima temporada, né? Pode vir trabalhar no nosso tricolor. Fato é, gurizada, não é para treinador. Isso aqui eu já vou te adiantar, tá? O Felipão, ele tem conversas com a direção, sim, tá? Isso que é informação. Ele tem conversas com a direção, mas para exercer o cargo de coordenador técnico. Essa é a vontade da direção pro Felipão na próxima temporada. Na semana passada, ele concedeu uma entrevista para a Rádio Guaíba e ele confirmou sim que houve procura da direção do Grêmio para que ele faça parte da direção na próxima temporada. O que é o coordenador técnico, Diogo? O coordenador técnico é aquele elo entre o vestiário e a direção, sabe? Ó, o Cristaldo não tá satisfeito com a questão do salário, isso pode estar atrapalhando ele, tá passando por um momento assim complicado. O Natan tem alguma coisa ali que tá incomodando, de repente a gente pode fazer assim, entendeu? Eu tô dando exemplos, tá, gente? Não é que isso esteja acontecendo de verdade, eu só tô dando exemplos do que é esse elo do vestiário com a direção, e esse é o cargo que o Felipão deverá exercer na próxima temporada, por óbvio, dando tudo certo. Por enquanto há algumas negociações e conversações, mas nada, ainda o martelo está batido. Fato é, gurizada, o Felipão tem um tamanho gigantesco na nossa história, e ele só está aceitando esse cargo no Grêmio, no caso, para a próxima temporada, só deverá aceitar, que é a grande tendência, porque é o Grêmio. E ele mesmo disse isso, que ele só aceitaria voltar a exercer esse cargo, que ele já exerceu recentemente no Atlético Paranaense, ou no Grêmio ou no Palmeiras, que é onde ele tem liberdade, onde ele entra pela porta do lado, da frente, dos fundos, assim como ele disse, né, isso na entrevista, porque ele tem liberdade para trabalhar, ele tem a confiança do torcedor, e ele só aceitaria exercer esse cargo novamente em uma dessas 2 equipes, onde ele tem o apoio total do torcedor. Fato é, meus amigos, a gente tem que esperar. Eu só espero que a direção do Grêmio não esteja pensando no Felipão para ser o escudo, né? Porque a direção, ela se escondeu muito atrás do Renato. Essa gestão, ela não gosta de falar. Ela se comunica muito mal. E ela usou o Renato nesses últimos tempos como um escudo. E eu espero que a direção não esteja preparando o Felipão para ser o escudo da direção numa possibilidade do Renato sair, tá? Porque o Renato, ele se queimou muito com o torcedor por talvez também estar muito exposto.
Tem toda a situação do Renato, as decisões que ele tomou dentro de campo, tudo mais. Concordo plenamente com todos os torcedores, mas tem a situação da exposição. Alguns momentos o Renato poderia ter sido, sabe, blindado um pouco mais. E a direção, por não falar, por não estar presente, por não se mostrar presente, a direção jogou o Renato muitas vezes aos leões. Eu espero que a direção não esteja pensando no Felipão para isso. Porque existe sim uma forte tendência do Renato deixar a equipe no próximo ano, do Renato não estar mais presente aqui, do Renato não ser o treinador do Grêmio, e eu concordo que o fim do ciclo, ele está sim, esse ciclo já está sim encerrado há muito tempo, mas está ganhando aí os seus minutos de acréscimos, e eu espero que a direção não esteja pensando no Felipão para ser esse escudo no lugar do Renato. Com toda certeza, agregaria demais o Felipão. Tá? Seria um cara assim, ó, excelente para os nossos bastidores, um cara de pulso que conhece o mercado, que conhece o futebol, mas não para ser escudo, né? Cada um na sua posição. Se inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações. E aí, Felipão trabalhando com o Renato, já pensou? Ou tu acha que não vai ser o Renato para a próxima temporada? Com quem tu acha que o Felipão deveria trabalhar na casa mata do Grêmio ali, hein? Quero saber o que tu acha sobre isso. Grande abraço, até a próxima. Tchau.